Olá, bem-vindos ao Tubo Aulas. Eu sou o professor Felipe e vou acompanhá-los aqui nas aulas de Química. Nessa primeira aula, eu pensei em a gente conversar um pouco sobre o que é Química. Bom, por definição, Química é o ramo da ciência que estuda a matéria, suas transformações e a energia que participa nesses processos. Surgiram aí no mínimo 3 coisas importantes a gente comentar: matéria, transformações e energia. Bom, vamos começar do básico. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e tem volume, ou seja, tudo que tem massa e ocupa um espaço. O meu corpo é matéria. Por exemplo, a água é matéria? Sim, a água tem massa e ocupa um espaço. Ela tem volume. Uma pedra, ela tem massa e tem volume. O ar, será que o ar é matéria? Vamos fazer um teste. Imagina uma seringa. Eu pego a seringa, tampo a ponta da seringa e empurro o êmbolo. Vai chegar num ponto que eu não vou conseguir empurrar mais o êmbolo. Ele vai começar a esbarrar em algo. Mas não estava vazio? Não, tinha ar. Eu começo a comprimir o ar. Então o ar, de fato, ele ocupa um volume, ele ocupa um espaço. Então o ar é sim matéria. Bom, a outra palavra que surgiu foi energia. A definição aceita atualmente de energia nos fala que energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar um trabalho. Tá, peraí, como assim? Agora eu falei em sistema, falei em trabalho. Vamos com calma. Sistema é uma porção de matéria que eu uso como objeto de estudo. É aquela porção de matéria que eu vou estudar. Por exemplo, se eu quero estudar sobre um copo de água, esse copo de água, aquela porção de matéria, água, é o meu sistema. E trabalho? Trabalho tudo aquilo que pode acontecer com esse sistema. Por exemplo, se o meu sistema é uma pedra e eu quero empurrar essa pedra, então eu preciso de uma energia para empurrar esta pedra. Aí então, empurrar a pedra vai ser o meu trabalho. Se eu quero aquecer uma barra de ferro, eu preciso de energia para que ela se aqueça. Então eu vou lá e encosto ela numa fogueira e ela vai aquecendo. Então esta energia que veio da fogueira vai provocar o meu trabalho, que é o aquecimento da barra de ferro. Isso é trabalho. Quer ver um exemplo bem legal? Imagina aquelas naves espaciais americanas, as shuttles. Quando ela vai decolar, acontece a queima do combustível, e essa queima do combustível, a gente consegue perceber ali que tem energia térmica, calor, e energia luminosa, luz. E essa queima do combustível faz o foguete se movimentar. Ou seja, eu transformei a minha queima de combustível em energia cinética, em movimento. Uma lâmpada, por exemplo. Uma lâmpada é ligada na tua rede elétrica. Essa energia elétrica que passa pela lâmpada faz com que ela emita luz. Ou seja, a energia elétrica é transformada em energia luminosa. Uma vela, por exemplo, eu consigo perceber facilmente a vela acesa, eu consigo perceber ali que tem energia térmica e luminosa. Então percebam que a energia, ela nunca é criada, ela é sempre transformada. Eu posso transformar vários tipos de energia em vários outros tipos de energia. Muito falada atualmente energia solar, que eu posso facilmente transformá-la em energia elétrica. Mas tem uma série de outros exemplos. Falamos então sobre matéria e energia. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre transformações materiais. Para nós agora, a gente vai começar a chamar cada transformação material de um fenômeno, sendo que existem 2 tipos de fenômenos, físicos e químicos. Como que eu vou diferenciar um do outro? Fenômeno físico é aquele que ocorre sem que ocorra a alteração da composição da matéria. Fenômeno químico é aquele que acontece em que a matéria é alterada. Por exemplo, se eu pego um pouco de água e congelo. Bom, eu peguei água, eu congelei a água. No começo do processo eu tinha água no estado líquido. No fim do processo eu tenho água no estado sólido. Ou seja, a água continua sendo água. Se eu pego um pedaço de papel e resolvo amassar ele, se eu amasso esse papel, eu tenho agora papel amassado. Mas ele era papel e continua sendo papel. Se eu pego madeira, corto um pedaço de madeira. A madeira antes era madeira. Depois de cortada continua sendo madeira. Ou seja, a composição da matéria não foi alterada. O que eu tinha no começo continua sendo no final. Eu tinha água, congelei a água, tenho agora a água congelada. Eu tinha madeira inteira, decidi cortar madeira, eu tenho madeira cortada. Tinha o papel inteiro e agora eu tenho papel amassado. Em todos estes casos, a matéria não foi alterada.
Agora, por exemplo, se eu resolver queimar a madeira. Temos aí uma nova situação, madeira sendo queimada. Agora sim, eu estou transformando aquela madeira em carvão. E também aparecem aí algumas outras substâncias, como por exemplo, monóxido de carbono e dióxido de carbono, alguns gases. Nestes casos, então, eu tenho uma reação química, um fenômeno químico, a matéria se transformou. Por exemplo, um prego de ferro. Ao longo do tempo, aquele prego vai enferrujar. Essa ferrugem parece uma casquinha marrom que cria por cima. Aquilo a gente chama de ferrugem. Mas também posso chamar de óxido de ferro, ou seja, o oxigênio do ar interagiu com o ferro do prego e se formou uma nova substância. Então eu tenho aí um fenômeno químico. Ou seja, no começo eu tinha só o ferro. Ao fim do processo eu tenho óxido de ferro. A matéria se transformou. Então fica uma maneira fácil de tu conseguir ver se é fenômeno físico ou químico. Lá na escola, às vezes, te falam que fenômeno físico é aquele que é reversível, ou seja, que eu posso voltar atrás, e fenômeno químico é aquele que é irreversível, que eu não posso voltar atrás. Isso não é de um todo errado, mas a gente pode complementar isso de uma outra forma e fica mais fácil de tu conseguir ver, para tu não errar em alguma questão, em alguma pergunta que te fizerem, enfim, é mais fácil se tu olhar para a matéria. Se a matéria se alterou, temos uma reação química, um fenômeno químico. Se a matéria não se alterou, temos um fenômeno físico, certo? Então, sempre cuide da composição da matéria, se ela vai se alterar ou não, se vai ser fenômeno químico ou físico. Certo? Curtiu a aula? Curte o vídeo aqui embaixo, compartilha, assina o canal, procura o Tubo Aulas nas redes sociais. A aula de hoje era isso. Até a próxima. Valeu, tchau!